Moçada do nono ano, nós vamos trabalhar com você os modelos atômicos, fazer uma viagem pela mecânica ondulatória, através dela mostrar para você como se comporta a distribuição eletrônica, apresentar para você o diagrama de Linus Pauling e, por último, e mais importante nesta concepção de aula hoje, trabalhar com os números quânticos. Quando a gente fala em trabalho com matéria, quando a gente se preocupa em entender os modelos atômicos, nós vamos lembrar dos modelos atômicos que estudamos ao longo das aulas. Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson, Sommerfeld. E iremos aqui acrescentar algumas peculiaridades, algumas situações benéficas para o entendimento e comportamento da nossa estrutura como matéria. Quando Bohr lança o seu modelo atômico, a gente tem em mente uma dualidade. O que seria dualidade? Encarar a radiação eletromagnética tanto como uma onda, como uma partícula. E isso foi atendido, isso foi aceito pela comunidade científica. Esse caráter ondulatório ou caráter de partícula, que a gente chama de fóton. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, do lado esquerdo, o caráter ondulatório, o caráter de partícula, e do lado direito, o caráter ondulatório, aqui a formação de ondas com suas cristas e com seus vales. A dualidade, portanto, traz para nós onda e partícula, a partir do modelo atômico de Bohr. Temos uma contribuição de um físico francês chamado Louis de Broglie, que em 1924 trouxe essa hipótese para nós. O que é que o de Broglie imaginou? Bom, se a gente tem a luz apresentando natureza dual, ou seja, de onda ou de partícula, então eu posso estender isso para as outras estruturas. Então, o que é que o de Broglie tentou associar? Se a natureza dual da luz tem um comportamento elétrico, então todo elétron em movimento vai estar associado a quê? A uma onda característica dele. Então, esse foi o princípio da dualidade, ou o princípio de Broglie, que foi lançado e que foi aceito. A todo elétron em movimento está associado a uma onda característica. Tá? Se a luz apresenta a natureza dual, uma partícula também apresentaria essas características ondulatórias. De Broglie vai ser o nome que irá acompanhar os nossos estudos dentro do entendimento da massa atômica, do número atômico, ao longo dos nossos próximos encontros. De Broglie, portanto, traz o elétron vinculado ou associado a uma onda característica. Trago para vocês aqui um grande cientista de nome Max Planck, que tentou fazer uma relação ou uma fórmula matemática para determinar a energia de um fóton, ou seja, os elétrons em movimento. Ele buscou, portanto, indicar a energia, a frequência das radiações eletromagnéticas. Essas energias, elas são denominadas numa comunidade científica por quantum. O que é isso, Banks? É a quantidade de energia que foi emitida. Tá? Só que a gente tem que ficar ciente de uma coisa. Essas quantidades de energia são tão pequenas, são tão insignificantes, que chegam a ser desprezíveis quando a gente analisa numericamente falando. Max Planck traz para nós uma relação matemática para cálculo dessa energia. Ele fala o seguinte: energia é igual a constante de Planck, esse valor é 6,63 vezes 10 a menos 34, vezes sua frequência. Esse número é muito pequeno. E igual a H vezes V. H, 6,63 vezes 10 a menos 34. Isso aqui você iria pegar o 6,63 e dividi-lo pelo número 1 acrescido de dezenas de zeros. Esse valor nos permite informar o quê? O quanto, ou seja, a quantidade de energia emitida, ela é muito, muito pequena. Energia igual a constante de Planck vezes frequência das radiações. Banks, o que é frequência? Frequência, amigos, é o número de vezes que uma onda completa o seu ciclo. A unidade de frequência é Hertz. E a unidade de tempo para poder mensurar essas frequências é o segundo. Tudo no sistema internacional. Trouxemos agora mais um químico importantíssimo, Heisenberg. Banks, isso é nome de cerveja artesanal? Não, mas parece, né? Heisenberg. Puro malte. Bom, Heisenberg, princípio da incerteza, ele diz o seguinte: é impossível que a gente possa definir a velocidade de um elétron e a sua posição de maneira simultânea e exata. Então, quando Heisenberg comenta isso, em 1932 ele ganha o Nobel de Física, tá? A partir daí, trazemos para dentro do estudo da ciência o conceito de orbital. Se o Heisenberg disse que não era possível
determinar com exatidão velocidade e posição do elétron, a gente vai ter que ter pelo menos uma referência. E a essa referência foi dado o nome de orbital. O que seria o orbital? O orbital seria a região do espaço onde existe uma grande probabilidade de encontrar o elétron. Eu trouxe para vocês aqui duas imagens que vão facilitar muito o nosso entendimento. Essa imagem da esquerda, nós já tivemos a oportunidade de comentar com você, são subníveis de energia. Ali, nós temos a representação do subnível S, esse círculo em amarelo, e o subnível P, esse que está num tom rosa, na forma de halteres. E aqui à nossa direita, esta parte que você está vendo sendo riscada seria o orbital, a região do espaço onde existe uma grande probabilidade de encontrar o elétron. Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender o que é orbital. Nesse período de pandemia, você em casa o tempo inteiro, qual seria o seu orbital se eu perguntasse na condição de você ser um elétron? O seu orbital seria a sua casa. Seria uma região do espaço onde há uma grande probabilidade de te encontrar. O orbital, portanto, ele vai ter essa característica de permitir-nos achar os elétrons. Quantos elétrons eu posso colocar no orbital, Vanks? No máximo 2. No máximo 2 elétrons, tá? Então, nesse desenho que eu trouxe aqui para vocês, o S, subnível S, tem uma formatação esférica, está lá no tom amarelo. E o subnível P, num tom rosa, ele tem uma formação de orbital, que é o altere, tá? Altere. E aqui à sua direita, eu vou esperar que a imagem volte à sua estrutura original para comentar contigo. Essa estrutura aqui é uma animação muito interessante. Veja o que vai acontecer agora. Está vendo? Ó? Essa parte que está sendo riscada ao redor do amarelo ali é o núcleo. Essa parte que está sendo riscada com linhas brancas seria o orbital, a região do espaço onde nós poderíamos encontrar o elétron. Quantos elétrons no orbital, Vanks? No máximo 2. Apresento para você agora o diagrama que rendeu ao químico Linus Pauling o Nobel de Química. Linus Pauling ganhou dois Nobel, o de Química e o de Nobel da Paz. Nobel da Paz. Linus Pauling traz para nós um advento chamado diagrama de Linus Pauling, que nos permite distribuir os elétrons em níveis de energia e subníveis. Coloquei aqui à sua esquerda um macete, como construir o diagrama. O diagrama você vai fazer o seguinte, você vai escrever 1, 2, 3, 4, e embaixo você vai escrever 5, 6, 7, 7. Acompanha lá, à esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Na primeira coluna você vai escrever do 1 ao 7, na segunda do 2 ao 7, na terceira do 3 ao 6, na quarta do 4 ao 5. E depois, em cada coluna você vai colocar os subníveis S, P, D, F. Aqui já está o diagrama todo construído, tá vendo? Ó, do 1 ao 7, 2 ao 6, 3 ao 6, 4 ao 5. Na primeira coluna S, na segunda P, na terceira D e na quarta F. E aqui eu vou te ensinar passo a passo como fazer. Olha o que eu escrevi aqui do lado. Ó. Escreva as colunas, coloque SPDF, trace as diagonais. Antes, o que você colocou lá embaixo? Observação, S2, P6, D10, F14. Esta é a quantidade máxima de elétrons que você pode colocar nos respectivos subníveis. Primeiro passo, escreva as colunas. Olha o que eu fiz. Escrevi do 1 ao 7, depois do 2 ao 7, do 3 ao 6 e do 4 ao 5. Agora, Vânia, o que você vai fazer? Segundo passo, você vai colocar as letras, os subníveis. S na primeira coluna, P na segunda, T na terceira e F na quarta. Compreenderam? As numerações não mudam. Está lá o macetezinho. Próximo passo, você vai traçar as diagonais. Você vai traçar a diagonal sempre de cima para baixo. Por isso você tem que organizar os números para ficarem tudo na posição certa. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Esta seria a ordem crescente de energia. Sempre a mesma coisa. Sempre começa de 1S. E olha como é que vai ficar. Quando eu começar a traçar e escrever o que eu acerto, vai ficar lá. Ó. 1S, depois vem quem? 2S. Próxima diagonal. 2P e 3S. Próxima. 3P e 4S. Próxima. 3D, 4P e 5S. Vai até o último, tá? Vai até o final. Eu coloquei aqui a distribuição eletrônica e citei dois cientistas importantíssimos no nosso conhecimento, Pauli e Rand. O Pauli traz para nós a seguinte concepção. Quando eu estiver diante de um orbital, vamos lembrar do conceito de orbital? Orbital é a região do espaço onde nós temos uma grande probabilidade de achar o elétron. Os orbitais só comportam no máximo 2 elétrons e eles vão girar em sentidos opostos, ou seja, terão spins contrários. E Rand, regra de Rand diz o seguinte,
dentro dos orbitais, você vai colocar o primeiro elétron em cada orbital. O segundo elétron só vai ser colocado depois que todos os orbitais tiverem recebido um elétron. Você não pode colocar 2 elétrons ao mesmo tempo num único orbital. Vamos ver isso na prática? Eu coloquei ali para você, ó, efetuar a distribuição eletrônica em níveis e subníveis do flúor. Z igual a 9. Vai lá à esquerda, no diagrama de Linus-Pauling, em a primeira flechinha que eu pego, 1s2. Vai para a segunda flechinha, 2s2. Vai para a terceira flechinha, 3p6. Antes você anotou 2p5. Essa anotação está errada. Por que não está 2p6? Não, a anotação está certa. Eu perguntei para você e vou repetir. Você pode colocar a quantidade de elétrons que quer dentro de um subnível? Não. Qual a quantidade máxima que existe para o subnível P? 6. Por que você colocou 5? Porque os expoentes, amigos, indicam os elétrons. Você já tinha colocado 4. Como o flúor é 9, faltava 5. Essa é a distribuição em subníveis. 1s2, 2s2, 2p5. Os números 1 e 2 indicam os níveis. O 1 é o K e o 2, nível L. K, L, M, N, O, P, Q. Veja ali à sua esquerda. Ó. K1, L2, M3 e assim por diante. Então, como é que ficam os níveis? K2, L7. Essas seriam as suas distribuições em níveis e subníveis. Aprendeu Linus Pauling, vai embora, faz tudo. O que é que falou o Pauli? Cuidado, é Pauling do diagrama. Pauli dos 2 elétrons em um único orbital. Rand, todos os elétrons distribuídos depois que o primeiro orbital for preenchido. Eu citei aqui alguns grandes nomes da química e o seu papel, a sua colaboração. Vamos dar aqui uma lembrada. Bohr. O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares. Quem foi que corrigiu Bohr? Foi Sommerfeld, que falou que as órbitas não eram circulares, eram elípticas. De Broglie, o que é que o De Broglie trouxe para nós? Comportamento dual. O que significa isso? O elétron pode, em determinados momentos, se comportar como uma partícula, em determinados momentos, se comportar como uma onda. Rand, o que é que o Rand traz para nós? O preenchimento dos orbitais de um subnível, enquanto cada um deles não recebeu o seu primeiro, nenhum vai receber o segundo. Heisenberg trouxe para nós o princípio da incerteza. Não se pode ter precisão na velocidade e na posição de um elétron. Pauli, em um mesmo átomo, 2 elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais. Quer dizer, então, Vanks, que o outro sempre tem um elétron com spin contrário dentro do orbital com o outro? Exatamente. E Schrödinger traz para nós equações de ondas, ele determina uma região em torno do núcleo onde há uma maior probabilidade de se encontrar o elétron. Vincula-se ao conceito de orbital. Aqui eu trouxe para vocês o fechamento da nossa aula, importante demais. Números quânticos. Os números quânticos, meus amigos, eles vão definir, eles vão identificar energeticamente o elétron do átomo. São 4 os números quânticos. Letra A, principal, indica nível. Nós temos 7 níveis, então você vai ter do 1 ao 7 para o número quântico principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem foi que trouxe esse conhecimento para nós? Niels Bohr. Bohr trouxe isso para nós. Segundo subnível, secundário. Secundário indica o número quântico magnético secundário, qual é o subnível que você está. S, P, D ou F. Quando for S, coloque 0. Quando for P, coloque 1. Quando for D, coloque 2. E quando for F, coloque 3. Número quântico magnético indica a orientação. Você vai desenhar os orbitais, os quadradinhos, como eu coloquei ali à direita para você, e vai numerar o centro com o 0, à direita você coloca valores positivos e à esquerda valores negativos. E o spin indicará a rotação do elétron. Se você tiver com a flechinha para baixo, você coloca mais meio. Se a flechinha do que representa o elétron estiver para cima, você coloca menos meio. Vanks, dá para você colocar um exemplo? Não, um não, coloquei 4 exemplos. Letras A, B, C e D. A, 3S2, B, 4P3, C, 5D8 e D, 5F5. Número quântico principal é a letra N. Observe que eu já fiz logo dos 4. Quem é o número quântico principal? Nível. Qual é o número que está ali na letra A? 3. Então, o principal é 3. Na letra B, qual é o número que está aparecendo? 4. Acabou. O número principal é o 4. C, qual é o número que você está vendo? 5. Número quântico principal, 5. D, qual é o número que você está vendo? 5. Número quântico principal, 5. Os expoentes são os elétrons, tá? Então, o número quântico principal indica nível. Já fiz, é só olhar para o subnível e olhar o número dele. Ali está 3, 4, 5 e 5. Próximo número quântico é o secundário, representado pela letra L minúscula.
Você vai olhar para o subnível. Se for S, você coloca 0. Se for P, você coloca 1. Se for D, coloque 2. E se for F, coloque 3. Dê uma olhada. Na letra A, quanto é que é o subnível lá? Na S, olha o L, 0. Na letra D, o subnível é P, coloquei o 1. Na letra C, o subnível é D de dado, coloquei o 2. E na letra D, o subnível é F, coloquei o 3. Não é difícil, tá vendo? Você consegue, agora tem que estudar. Tem que assistir essa aula de novo. Próximo número quântico, magnético, você vai numerar esses quadrinhos que eu coloquei. Vamos explicar que na letra A tem só um quadrinho. Subnível S tem um orbital. Letra B, subnível P tem 3 orbitais. Letra D, subnível D tem 5 orbitais. Letra F, subnível F tem 7 orbitais. Você vai colocar o 0 no meio, à direita você coloca valores positivos e à esquerda valores negativos. Veja lá o que eu fiz. Na letra A você tem 2 elétrons, veja os spins que eu coloquei. Coloquei um para cima e outro para baixo. Na letra B eu tenho 3 elétrons, eu coloquei todo mundo para cima. Sabe por quê? Regra de Rand. Coloque um elétron em cada orbital. Na letra C, eu tenho 8 elétrons. Eu coloquei os 5 primeiros, voltei, aí comecei a colocar elétrons para baixo, tá vendo? Ó? Sexto, sétimo, oitavo. Parei aonde? Parei lá no 0. E na letra D, eu tenho 5 elétrons, eu parei no quinto orbital com o spinzinho para cima. O nome desse spin refere-se à rotação, tá? A flechinha é o spin. Rotação para cima, menos meio. Para baixo, mais meio. Veja o número quântico magnético. No S, toda vida que você trabalhar com subnível S vai ser 0, porque você só tem um orbital. Lá na letra B, o último elétron ficou em qual posição? Mais 1. Então, mais 1 é o seu número quântico magnético. Na letra C, o último elétron que você distribuiu parou aonde? Parou no 0. Então, o seu número quântico magnético é 0. E na letra D, o número quântico magnético lá do subnível F, você parou no mais 1. Então, ficou mais 1. Ficou faltando só o último número quântico, que é o spin. O spin, você vai olhar para o último elétron que você colocou. Se tiver com a setinha para cima, menos meio. Para baixo, mais meio. Vamos lá. Olha só. Lá na letra A, o último elétron está para baixo, mais meio. Na letra B, o último elétron que você colocou está para cima, menos meio. Na letra C, o último elétron que você colocou está lá no orbital 0, para baixo, mais meio. E no F, o último que você colocou está para cima, menos meio. Por favor, aprenda números quânticos, precisa muito. Quem é o principal? Nível, vai do 1 ao 7. Secundário, subnível, vai do 0 ao 3. Magnético, rotação, vai do menos 3 ao mais 3. E o spin, ou ele é mais meio, ou ele é menos meio. Para fechar, relembrada contigo aqui. Número quântico principal foi introduzido pelo modelo de Bohr. B. Número quântico secundário foi introduzido por Sommerfeld. C. Número quântico magnético está associado à orientação do elétron, ou orientação espacial do orbital. D. Número quântico de spin está associado à rotação do elétron, mais meio e menos meio. E última informação, os números quânticos N, L, M e MS vão indicar para você os elétrons no tocante à sua carga de energia. Nunca 2 elétrons possuirão os mesmos números quânticos. A partir de agora, você está em condições de fazer os exercícios. Estaremos juntos na aula de número 11 para fazer questões desse assunto. Um grande abraço.